sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. E começando com os nossos destaques desta quarta-feira, 1º de julho, São Paulo pode perder o GP do Brasil para o Rio de Janeiro. Pois é, essa foi a notícia, essa bomba de ontem à tarde, né? Então, ontem à tarde o Estadão noticiou que o Rio de Janeiro, a Rio Motorsport, o consórcio Rio Motorsport, já encaminhado o acordo para a Fórmula 1 para formalizar, então, essa parceria que duraria 10 anos, então começando em 2021 até 2023, o Rio de Janeiro receberia o Grande Prêmio do Brasil no autódromo a ser construído ainda na região de Deodoro, né? Apesar dessa situação ainda estar meio confusa, né? O Deodoro não tem nem as autorizações ambientais, não há nada, não evoluiu nada nesse sentido. Então, a promessa é que o Rio de Janeiro consiga construir esse autódromo em 14 meses. Eles já têm um acordo assinado com a MotoGP e então receberiam a Fórmula 1 a partir de 2021. O grande motivo desse papo ter vindo à tona agora é porque tem uma reunião no final de julho entre a FIA e a Fórmula 1 para eles definirem então os locais que vão receber a Fórmula 1 em 2021. Então essas negociações tiveram que ser aceleradas, né? Isso segundo a publicação do Estadão. E o grande trunfo do Rio de Janeiro então é a parte financeira, né? São Paulo durante muitos anos não pagou a taxa para a Fórmula 1, assim como Mônaco, e agora pagaria então 20 milhões de dólares, enquanto o Rio de Janeiro oferece 65 milhões de dólares, né? Dessa história toda, o que a gente pode tirar? Se a Fórmula 1 fosse para o Rio de Janeiro e realmente tivesse um autódromo construído lá, não teria problema nenhum. A gente ganharia um outro autódromo, talvez mais moderno que Interlagos. Interlagos, eu vi muita gente criticando Interlagos, mas Interlagos é um circuito de primeiro mundo, né? A estrutura para receber a Fórmula 1, os pilotos dizem, a pista também é impecável. Para quem já esteve lá durante um grande prêmio de Fórmula 1, muita coisa é levada, né? Para Interlagos, o que a gente vê lá durante o ano todo é muito diferente da estrutura que a Fórmula 1 atua lá. Então, assim, é um circuito impecável. Depois das últimas obras aí, ficou realmente muito bom de se trabalhar lá em Interlagos, para os pilotos, para as equipes também no paddock, com certeza. Então, o problema é estrutura, não seria um grande problema aí para Interlagos, né? É mais essa negociação entre a Liberty e agora o Rio Motorsport, que envolve valores financeiros, né? Então acho que o grande lance tá aí, né? Talvez se São Paulo cobrir a oferta, a gente não sabe se ficaria ou não com o GP. Mas qual é o grande problema? Se o Rio cumprisse com a parte dele, organizasse a corrida, tivesse lá realmente um autódromo, então a gente teria uma transferência de local. Mas o problema é que com toda essa situação muito turva, muito conturbada, não se sabe ao certo se a gente vai ter um autódromo. E aí poderia ser então o fim da Fórmula 1. Vamos supor que o Rio de Janeiro então realmente já esteja com o contrato firmado e que em breve anuncie que vai receber a prova em 2021. Chegando em 2021, se a gente não tiver um autódromo pronto no Rio de Janeiro, é difícil que a Fórmula 1 volte para cá. Então, as opiniões que eu vi por aí, muita gente achando bom, muita gente achando ruim, mas muita gente preocupada realmente com o fato se a Fórmula 1 poderia, a gente depois de tantos anos, né, poderia deixar de ter um GP do Brasil. E realmente é uma preocupação que vem à tona. Se a gente estivesse falando de um autódromo que já existe, está lá bonitinho, é só você ir lá e correr, seria totalmente diferente, né? Mas não é o caso. A gente ainda precisa de licenças ambientais, muita coisa. O próprio consórcio Rio Motorsport foi colocado em xeque em alguns momentos. Então, assim, não é uma situação muito clara e daria uma preocupação, né? Se caso isso seja firmado, a torcida então é que logo comecem as obras para que a gente realmente tenha o Grande Prêmio em 2021, seja no Rio de Janeiro, ou seja em São Paulo, seja onde for, mas que a gente mantenha a Fórmula 1 aqui no Brasil, que no fundo é o que mais importa pra gente, né? E essa semana, então, é uma semana da Fórmula 1, né? A volta da Fórmula 1, enfim, depois de meses parados. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo às 17 horas de hoje, faltarão aí 35 horas para o primeiro treino livre na Áustria. Graças a Deus a gente vê a Fórmula 1 se aproximando, né? E o que tem surgido, o que surgiu hoje na mídia, os jornalistas afirmaram que a atmosfera lá no Red Bull Ring é muito estranha, né? E não é de se imaginar o contrário, né? Essa pandemia atingiu tudo, as medidas que a Fórmula 1 colocou no esporte são grandes, a restrição então aos jornalistas deve ser maior ainda.
E a gente, na verdade, não se sabe ao certo como tudo vai acontecer durante o final de semana, né? Sabemos que, por exemplo, o pódio vai ser diferente, mas não exatamente como. Aquela aproximação no hino nacional, as pessoas todas juntas ali, também não vai acontecer. Os pilotos, inclusive, já prometeram aí se ajoelhar, né, para apoiar a luta antirracista, mas a gente não sabe ao certo quando isso vai acontecer, se vai ser no grid de largada, se realmente vai ter um hino com um distanciamento social maior, então eles ficavam todos juntos ali meio que num círculo, se isso vai acontecer mais de forma mais ampla, né? O fato é que é tudo diferente e os pilotos, as equipes e assim como os jornalistas também estão enfrentando isso pela primeira vez, né? E era de se esperar que houvesse uma atmosfera no mínimo estranha, né? No mínimo diferente da habitual na Áustria, né? Partindo do começo que a gente não vai ter torcedores. Né? Então, se vocês lembrarem da Áustria nos últimos anos, aquela onda holandesa, né? Aquela onda laranja nas arquibancadas, de arrepiar, inclusive, a gente esse ano já não pode não contar com isso. Então, aquela gritaria quando o Verstappen passava por ali, em 2020 a gente não vai ter e muita coisa vai ser diferente, né? Mas o fundamental é que a gente vai ter a volta das corridas, enfim, né? Temos 8 corridas programadas aí até setembro. A Fórmula 1 não se manifestou ainda sobre a prorrogação desse calendário, né? Na verdade, a Fórmula 1 deveria fazer isso o mais rápido possível, porque partindo do pressuposto que você tenha 8 corridas, então as equipes usam X peças, podem usar X potência, e isso pode comprometer a temporada, né? Isso pode determinar um campeão, então utilizar de forma correta as peças, tendo em vista o número de corridas real da temporada. Então, o fato da gente começar a temporada sem um número definido de corridas me parece uma coisa, mais um elemento aí que as equipes vão ter que saber lidar e vão ter que lutar contra, né? Imagino que vamos supor que eles afirmem então que você terá 10 corridas, então você poderia de repente você subutilizou o seu equipamento, né? Então essa definição do calendário mexe muito nessa nossa organização do campeonato e na verdade a gente não tem nada definido por enquanto, né? Aguardamos aí o começo da semana. A gente tem, como eu disse, então, são mais de 30 horas ainda pela frente. Quem sabe a Fórmula 1 anuncia alguma coisa nesse sentido, facilitaria bastante para as equipes pensarem no geral do campeonato. Bom, esses foram os destaques desse 1º de julho. Acompanhe essas e outras notícias no site da F1 Mania. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os alertas assim que os vídeos estiverem no ar. Um grande abraço e até a próxima!